Seja bem-vindo, vamos começar mais um DevCast. Venha participar com a gente. Amém. Participe com a gente, você é bem-vindo. E nós estamos aqui nessa noite recebendo essas crianças maravilhosas e o Ministério ADEV Kids. A ADEV Kids é o ministério, a rede de infantil aqui dessa igreja, com a representação da coordenadora principal, missionária Graça Alves, a tia Gracita, aqui do meu lado também a tia Michele, aqui também a Bia e a Lolo, a Heloísa, para participar conosco aqui. Esse é o nosso 8º episódio e você é bem-vindo, você que está em casa, na rua, no trabalho, de manhã, de tarde ou de noite. Participe com a gente, será uma bênção ter cada um de vocês aprendendo com o Senhor. Afinal de contas, o ministério infantil é um ministério extremamente importante para a igreja do Senhor. Elas não são apenas o futuro dessa igreja, elas já são uma realidade, o presente dessa igreja. E eu quero agradecer pela vida da Lolo. Seja bem-vinda, viu, Lolo? Obrigado por estar aqui. Também aqui à minha esquerda, a Beatriz. Bia, seja bem-vinda também. E dar um bem-vindo também especial à tia Michele e à tia Gracita. Sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Amém, Michele? Amém, glória a Deus. É um prazer, né? A paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui, né, nesta noite e falar sobre esse tão importante ministério, né, que é o infantil, né, as crianças na igreja, né, o qual eu valorizo muito e estou tendo a honra, né, de estar aqui com os irmãos, com o pastor Alex, pastor Ariane, né, sendo agora, né, liderada pela tia Gracita, né, uma honra muito grande para mim e eu creio que aqui vai ser uma bênção nesta noite. Tia Gracita, você também, além de coordenadora aqui da rede do Ministério Infantil ADEV Kids, você também tem um ministério à parte, você exerce o teu ministério indo em tantos lugares, participando ou palestrando de alguma forma, e eu agradeço a Deus pela tua vida, por estar aqui com a gente e por participar desse programa. Seja bem-vinda. Amém. Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. E é uma honra, né? Termos essa oportunidade de estar falando de um ministério tão lindo, tão incrível e tão importante para a igreja no geral. E como o pastor Alex disse, assim, eu coordeno esse ministério já vai para 13 anos para a glória de Deus, e ministro fora também para crianças praticamente o mesmo tempo. Foi tudo muito rápido que Deus fez na minha vida, né? A chamada veio e eu disse, eis-me aqui, abri o meu coração e grandes coisas o Senhor fez na minha vida através desse ministério. Então eu sou muito grata a Deus e o momento de hoje é de muita gratidão no coração. Amém. Michele, olhando para essas crianças aqui e muitas outras, porque elas estão aqui representando um grupo maravilhoso que nós temos aqui, todas são muito especiais e tantas outras que estão, mas qual o sentimento que você guarda no seu coração, tem no seu coração, só de olhar para esses rostinhos aqui abençoados, querendo servir a Deus, representando a igreja, estão aqui com uniformes indo a ADEV Kids. Quando você olha para elas, qual o sentimento que existe no seu coração? É até difícil falar, porque quando eu cheguei aqui na igreja, cheguei aqui em janeiro, né? Quando eu cheguei aqui e eu vi a Bia ali, tendo claro que tinha uma tia, mas tendo um certo controle, e vendo essas crianças aqui sentadas, é um orgulho, é um amor, sabe, assim, e falando mesmo, Jesus que me ensina, por isso que a palavra de Deus fala para nós sermos como criança. Por quê? Porque a criança, ela ama, ela não vem para se amostrar, ela não vem porque ela é melhor, não, ela está aqui porque ela ama Jesus acima de tudo, né? Então eu vejo e aprendo com essas crianças a amar a Jesus, então eu vejo um grande amor pela presença do Senhor, né, na vida delas e de todas as outras crianças dessa igreja em especial, é um diferencial muito grande, né? Porque nós vemos um investimento muito grande também na vida das crianças do ADEV Kids. Glória a Deus. Bia, e você, Bia? Eu sei que
você está sempre ativa na sala com as crianças, aprendendo, às vezes orando com elas, falando. O que você mais gosta assim no ADEV Kids? O que te chama mais atenção? Estar no meio das crianças? É a palavra? É a oração? O que você mais gosta em participar? Eu gosto muito das tias e o principal de tudo é aprender a palavra de Deus cada vez mais. Oh, glória a Deus! Aprender a palavra de Deus cada vez mais. E engraçado nisso que Bia falou, que não é só sobre essa parte, digamos, religiosa, mas, aliás, até mas é mais do que essa ideia de igreja, de uma sala onde você canta louvores e aprende a palavra. Mas é uma sala onde você coloca em prática isso. A primeira coisa que ela falou é: eu gosto muito das tias. Então, igreja é sobre amar pessoas. Mais do que você saber a Bíblia inteira, cantar todos os hinos, igreja é sobre amar pessoas. E Bia falou que gosta muito das tias, e as tias estão aqui. Tem outras também, né, Bia? Tem outras tias também que não estão aqui agora, mas ela ama muito as tias. Lolo, e você também, Lolo? Cadê? Dá o microfone para Lolo. Lolo, o que você mais gosta, assim? Eu gosto bastante das tias, elas são muito legais e elas ensinam muito a Bíblia. E eu gosto bastante que elas ensinam a dançar. Amém, glória a Deus. E é assim, e é isso. Gente, que coisa maravilhosa é saber que Deus está levantando crianças também com amor, com prazer, para servir a Deus. Agora, gente, Michele, tia Gracita, Graça, existem algumas questões que a gente precisa falar aqui hoje, acho que serão muito importantes, porque passa pelo cuidado que vocês têm com essas crianças, com todas as crianças que são envolvidas no ministério de vocês. Aliás, você, tia Graça, andando por muitos lugares, você viu muitas coisas. Aliás, você ouviu muitas evangelistas do ministério infantil, sejam homens ou mulheres, e você percebeu necessidades, carências, dificuldades. E eu imagino que um grande problema que nós temos assim nesse ministério, já tratando de algumas dificuldades que a gente vê dentro do ministério infantil, é a falta de visão. Porque muitas vezes o ministério local, a igreja local, a liderança local não é capaz de enxergar a importância que esse ministério, que essas crianças têm. Aliás, eu uno a ideia de visão à missão também, porque a igreja tem uma missão a cumprir. E quando ela olha para uma criança dessa, ela entende o que ela precisa fazer pelo bem da alma dessa criança. Então, a sala, que a gente chama esse diminutivo de salinha, que não é uma coisa legal, né? A gente chama esse negócio de salinha, mas é uma sala, é uma igreja, é um templo, é um ambiente de adoração para essas crianças. Ela não é só um lugar para essas crianças estarem passando o tempo do culto. Esse é um lugar, essa sala é um lugar de adoração, de aprender sobre Jesus. Afinal de contas, essas crianças também precisam de Deus. E é através delas que muitas vezes seus pais vêm ao Senhor. Vocês também enxergam um problema nisso, a falta de visão, a falta do entendimento, Michele, da missão da igreja, desse levar a palavra às crianças. Vocês veem também esse problema? Sim, e muito, né? E muito. Inclusive, é de se espantar, mas tem igreja que não tem o ministério infantil. Tem crianças, tem pessoas que podem fazer este trabalho, tem o dom, né? Mas não tem essa visão de trabalhar com a criança, né? Menosprezar a criança na igreja. Infelizmente, nós vemos muito isso, né, Graça? Sim, infelizmente. Essa é uma questão, pastor, muito importante ser falada, né? As dificuldades da aceitação, na verdade. Existem até pais, né, principalmente, assim, que não aceitam. Que o ministério infantil é algo também muito importante e algo sério. O pastor falou do diminutivo aí de salinha. Na época que eu comecei no ministério infantil, há 13 anos atrás, era muito conhecido a salinha. Mas por quê? Porque ainda existe, infelizmente, em algumas igrejas, um ambiente para guardar as crianças, para recriar, para fazer qualquer coisa, menos
ministrar a palavra de Deus. Na época que eu iniciei, tinha muito isso. E logo eu senti a necessidade de me capacitar. Logo, o Senhor me deu essa visão de que não era só a historinha da Arca de Noé, a historinha de Davi que derrubou o gigante, não. Era algo mais que o Senhor tinha na vida das crianças. E quando eu iniciei, eu logo busquei. Na época, há 14 anos atrás, não tinha o tanto de seminários que tem hoje, né? Já existiam, mas eram poucos. E eu fui buscar isso na internet. Internet a gente encontra tudo, né? Fui buscar me capacitar. E foi uma das confirmações que eu pedi para o Senhor, para a minha chamada, para o meu ministério, Tia Gracita e Cia, que eu não queria ser mais uma tia que só passaria um tempo ali com as crianças na salinha para os pais assistirem o culto ou para passar o tempo ali. Mas eu queria ter experiências com o Espírito Santo juntamente com as crianças e fazer com que as crianças entendessem da necessidade que eles também têm de conhecer Jesus na intimidade. Sabe o que a gente ouve? A gente ouve assim, a gente ouve o líder da igreja dizer assim: levem as crianças para a sala ou salinha, como alguns dizem, para não fazer barulho no culto. Às vezes a gente ouve o pai falar assim: eu preciso ouvir o culto. Em outras palavras, levem meus filhos urgentemente para a salinha. E aquilo que você falou também, que você falou que é muito importante, às vezes a liderança, a gestão da igreja local, ela imagina construir um ambiente recreativo, um playground para as crianças brincarem, e esquecem que a igreja não é um ambiente, não é um parque de diversões. A igreja é o lugar também de crianças e adolescentes aprenderem a palavra de Deus. Então, Michele, eu acho que você, como uma evangelista do Ministério Infantil, também percebe essa deficiência, né? Essa coisa da salinha ser mais ou menos o livramento do pastor, o livramento dos pais, para poder não existir barulho na igreja. O papel da salinha, que eles chamam, é somente para não existir barulho na igreja? Seria isso, Michele? Não, de maneira alguma, né? Porque nós não somos uma creche, né? Tem creche, né? E nós não somos uma creche. Não somos, não? Não somos uma creche. Juro. Onde, eu vou largar meu filho ali e as tias que se virem. Não funciona dessa forma, né? Primeiro, que nós somos, né, evangelistas. A partir do momento que nós entramos na sala, nós oramos, nós buscamos, nós estudamos. Porque para a criança tem que estudar. Para a criança não é simplesmente, eu sei a história de Ruth, então hoje vai ser Ruth. Vou abrir a Bíblia aqui, vamos ver o que Deus quer falar hoje. Não. Né? Nós somos um ambiente, como o pastor falou, é uma igreja. Elas são igreja. Elas fazem parte do corpo de Cristo. Assim como nós. Elas têm tanta importância como eu e os irmãos. Como eu, como o pastor, como a Graça, elas são tão importantes quanto. E a nossa deficiência é essa, de achar que as crianças não são tão importantes. E achar que ali é simplesmente uma salinha, onde nós chegamos, hoje eu estou muito estressada, aí, toma a Eloá aqui, toma a Eloá, porque eu não aguento mais. Não funciona dessa forma. Né? Ali é um local onde nós apregoamos a palavra do Senhor, onde dons são revelados, né? Nós vemos meninas que compõem música, a Carol, todo culto, a Carol tem uma composição diferente. E eu falo, olha, continue. Então, assim, nós incentivamos, né, as crianças a estar louvando, a estar buscando a presença do Senhor. Esses dias, nas terças-feiras, trouxe falei assim, Graça, posso falar sobre o Espírito Santo, né, para as crianças? E ela, pode, claro. E aí nós falamos sobre a Trindade de uma forma que elas entendem, né, claro, com as maiores, né, porque os menorzinhos não iam entender. Expliquei o que é a Trindade, né, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, quem é Jesus, não foi Bia e Heloísa? A Heloísa veio nas terças-feiras? Acho que não, porque nem todas conseguem vir, mas foi tão bom, não foi, Bia? Foi
tão assim, prazeroso, sabe? E isso é o que nós devemos ter como evangelista, prazer em ensinar. Porque quando nós ensinamos, nós também aprendemos. Na verdade, nós aprendemos muito mais ensinando do que só lendo ou ouvindo, né? Isso é fato e é um estudo e é certo. Então, assim, quando, né, os pais, os tios, as avós, os avós, seja quem for, quem vai trazer a criança, né, para o ambiente da igreja, nós devemos entender, porque eu também sou mãe, né, e eu também já falhei e falho. Nós devemos entender que não é simplesmente jogar a criança ali dentro da salinha e para mim conseguir ver um culto. Não, se meu filho está dando muito trabalho, eu vou pegar o meu filho no colo, eu vou colocar no meu, né, eu vou colocar do meu lado ou com o meu esposo e nós vamos conversar, nós vamos dialogar com a criança, explicar o que é, porque, irmãos, cabe aos pais, vamos ser sinceros, né, cabe aos pais ensinar os seus filhos, né, a palavra do Senhor é muito clara, ensina a criança no caminho, então ensina, dê exemplo, né, o exemplo é muito, né, então assim, o exemplo é muito bom, né, se os pais são muito bons na igreja, são pais que não dão trabalho, os filhos também, naturalmente, muitas das vezes, também não darão. Claro que tem os que são mais abençoados, também é normal, né? Mas a salinha, né? Vamos dizer a salinha, não a salinha, né? Ali o local onde nós nos reunimos com a criança é para cultuar, de fato, ao Senhor, para render uma adoração ao Senhor. E pense, irmãos, numa adoração sincera, onde nós aprendemos, né? Então, tia Graça, na verdade o propósito da sala que vocês têm, do lugar onde vocês se reúnem com as crianças, é um lugar de aprender a palavra, de adorar a Deus, de servir, de evangelizar, e isso é extremamente importante na formação da personalidade dessa criança, para que quando a mesma tornar-se adulta, um jovem, adulto e etc., ele possa crescer com esses princípios enraizados em seu coração. Aliás, a todos vocês que estão acompanhando aqui, eu queria até falar algo que, para mim, é de suma importância. Aproveitar o ensejo. Nessa madrugada, eu estava me voltando a um texto que já tinha tocado meu coração há muitos anos atrás, e eu gostaria de compartilhar com vocês. É um trecho de uma carta. E antes de falar sobre esse trecho dessa carta, eu queria primeiro introduzir o assunto. A ideia de evangelismo de criança, ela não é moderna, ela é antiga. E, aliás, houve, na verdade, um grande avivamento no século XVIII, através de grandes evangelistas, e um deles é John Wesley. John Wesley valorizava de forma extrema as crianças, a evangelização de crianças. E foi através dele que muitas pessoas foram influenciadas. Daí nasceu a ideia de escola dominical. Wesley não é o fundador, não é considerado o pai da escola dominical, mas ele é a influência pela qual a escola dominical foi criada. Foi a partir dele que a primeira escola dominical foi lançada. Foi alguém que ouviu Wesley falar sobre a necessidade de evangelizar crianças, que fez com que uma moça de 26 anos idealizasse uma escola dominical em sua casa. E foi alguns anos depois que aquele que é considerado o pai da EBD, o pai da escola dominical, foi com as bases nisso, na ideia transmitida por Wesley. E o Wesley, esse grande avivalista do século XVIII, esse homem de Deus, tinha uma mãe que cuidava dele de uma forma extremamente criteriosa, cuidadosa, zelosa. Uma mãe que sabia que exercia sobre essa criança uma influência gigantesca. Aliás, o estado de espírito das pessoas que cercam uma criança é transmitido a elas também. Sabe, essas coisas que estão envolvendo o entorno da criança vão acabar refletindo na forma de pensar dessa criança também. Quando John Wesley era adulto, ele resolveu escrever, ou pedir, aliás, para sua mãe. Ele tinha 29 anos de idade. Ele resolveu pedir para sua mãe escrever uma carta, para que nessa carta ela explicasse
como ela conseguiu educar de forma tão eficaz seus 19 filhos. Wesley é o 15º filho de Susana. O nome dela é Susana Wesley. Susana teve 19 filhos. Lá na frente, Wesley, entendendo a importância de evangelizar crianças, ele começou a entender que as bases dessa evangelização estão no lar. Então ele disse à sua mãe: escreva-me algo sobre isso, me ajude a entender como esse povo pode educar os seus filhos. E a mãe de Wesley escreveu um documento enorme, uma carta enorme, recomendo a vocês. Se vocês acessarem o YouTube e colocarem lá a carta de Susana Wesley sobre criação de filhos, talvez eu até compartilhe com vocês lá. E aí vocês vão ouvir, já tem ela em áudio, narrada, vocês vão ouvir a carta dela. Mas eu trouxe uma parte disso, isto é 1732, isso é século XVIII. Ouçam uma parte da carta da mãe de John Wesley. Ouçam: pais, a fim de formar a mente das crianças, a primeira coisa a ser feita é vencer-lhes a vontade e trazê-las ao ponto de obedecer. Formar o entendimento é obra que exige tempo e deve, com as crianças, ir devagar, segundo possam aceitá-lo. Mas a sujeição da vontade é coisa que tem de ser feita de uma vez, e quanto mais cedo, tanto melhor. Se acaso negligenciarem corrigi-la a tempo, tornam-se crianças teimosas e obstinadas, o que é difícil de corrigir sem castigo severo. Então, seria tão penoso para mim quanto para a criança. Eu insisto, disse Susana, no vencimento da vontade da criança cedo, porque este é o único, forte e racional fundamento da educação religiosa, sem a qual tanto o preceito quanto o exemplo ficam sem efeito. Mas quando isto é bem feito, então a criança é capaz de ser governada pela razão e piedade dos pais, até o seu entendimento amadurecer e os princípios da religião criar raízes em sua mente. Susana Wesley está dizendo em carta que os pais já não podem satisfazer os caprichos de seus filhos, que os pais precisam o quanto antes, e ela disse, quanto antes vocês vencerem isso, melhor será, porque talvez mais tarde nem com duras punições vocês conseguirão. Não se submeta aos caprichos e às vontades, porque dentro do coração do infante também existem pensamentos que não são interessantes. Também existem inclinações a partir daquilo que elas veem no local onde estudam, no local onde vivem, ou até mesmo na internet. E vocês, pais, não podem, e alguns de nós, desde o início da tenra infância, estamos atendendo os caprichos. Se ele chora, se ele se esperneia, temos que atender. E alguns filhos falam mais alto que vocês. Alguns filhos gritam e parece que são eles os pais. Cuidado para que vocês não caiam no laço de satisfazer as vontades, os anseios, os caprichos dos vossos filhos. Quanto antes vocês vencerem as vontades deles e puderem submetê-los ao ensino, sabe, esse ensino com zelo, com amor, desse pai que ama, e o pai que ama, ele corrige, ele cuida, você terá filhos abençoados. E aí, pela razão e piedade, seus filhos serão ensinados, porque verão em você a figura de alguém imponente e, ao mesmo tempo, amoroso, cuidadoso e zeloso, que não estão postos para atender os caprichos e os anseios dos seus filhos, mas estão para ensiná-los o quão difícil é viver nesse mundo. Aliás, vocês já passaram por tantas coisas, nós já passamos, você que está aí ouvindo já passou por tantas coisas. Não é possível que aquilo que você tenha passado não tenha gerado em você o entendimento de que os nossos filhos precisam de uma educação melhor, seja ela religiosa, seja ela no âmbito do lar, para que a nossa casa seja uma casa forte. E eu acredito, missionárias, que quando uma casa é consolidada no ensino da palavra,
seus filhos, suas crianças, seus jovens serão melhores. E a nossa tarefa aqui, ela não é diminuída, ela é otimizada, porque aí nós não teremos que lidar com certas coisas. Lidaremos sim com o ensino da palavra, que faz com que as raízes dos princípios da religião sejam despertadas dentro desse jovem e ele seja um jovem melhor. Mas é preciso que, nas bases, possamos construir esse ideal, para que amanhã ou depois, as Heloísas da vida, as Beatriz da vida, os homens, os meninos que aqui estão, sejam homens cheios de Deus, sejam mulheres cheias de Deus, não sejam cheias de complexos, como somos nós muitas vezes os pais. Eles não é justo que eu transmita a eles a pior face da minha personalidade e dos meus caprichos, mas é justo que eu dê a eles muito mais do que me foi dado. Se a vida me tratou com dureza, se a vida foi grossa comigo, se a vida não foi fácil para mim, eu vou tornar no Senhor o mundo deles melhor, sem que com isso eu comprometa a necessidade de ensinar e de ser verdadeiro. Mas eles não vão herdar a pior face desses humanos que tanto sofreram. Afinal de contas, quem está em Cristo é uma nova criatura. Nós somos transformados, e transformados que somos, transmitiremos a luz, a graça e a virtude para os nossos filhos, para que amanhã ou depois essas crianças, amem cada vez mais o Senhor e cresçam cada vez mais forte como seres humanos na terra. Então, eu queria deixar essa palavra de Susana Wesley, que para mim é sensacional. Isso é um trecho, são 10 linhas de uma carta de 200. Vocês precisam ouvir essa carta na íntegra. Talvez soe radical em alguns pontos. Ela era adepta do homeschool, então ela ensinava seus filhos em casa. Seus 19 filhos foram educados em casa. É uma outra época, século XVIII é diferente, mas existem muitas coisas ali que devem ensinar a geração em que nós estamos. A igreja, tia Graça, começa em casa. E eu acho que você pode deixar um recado aos pais, porque não estão os pais daqui que estão te ouvindo apenas. São tantos outros. Que recado você daria aos pais para que no seu lar houvesse um princípio de uma vida religiosa mais ativa nos seus filhos? Primeiramente, tem algo que eu sempre ouço de outros evangelistas, eu guardei no meu coração, que o coração da criança é uma terra fértil. E verdadeiramente, por que nós dizemos isso? Porque o coração da criança ele ainda não foi manchado, marcado com a marca da decepção, né? De muitas coisas que nós, como o pastor acabou de falar sobre os pais, não passe, né? A vida dura que você teve, a forma dura que às vezes você foi ensinado, educado, porque o coração das nossas crianças é uma terra fértil, então assim, está totalmente preparada para receber a palavra e dar fruto. E criança é incrível que dá fruto de uma forma tão espontânea. Eu conheço crianças que ganhou uma família inteira para Jesus. Então, pai, mãe, não desperdice esse tempo precioso da infância, né, dos seus filhos. Trazendo, se dedicando, apoiando, incentivando sempre eles estarem aqui na casa do Senhor, aprendendo, não é? Tendo experiências com o Senhor, porque o que faz é a gente ter firmeza, o ser humano crescer firme na rocha, crescer firme, são as experiências que a gente tem com o Espírito Santo de Deus. E esse é o lugar ideal, a casa do Senhor. Bem, glória a Deus. Michele, tem que haver uma harmonia perfeita. Fala um pouco da harmonia que deve existir entre pais e os evangelistas, aquilo que a gente chama comumente de as tias. Deve haver uma harmonia, sim? Sim. Primeiro que nós temos que estar falando a mesma língua, né? Para dar certo, né? Não adianta eu falar uma língua, nós falarmos uma língua e os pais outra, né? Quando eu falo língua, eu quero dizer todos nós devemos estar na mesma fé, no mesmo caminho, com o mesmo alvo, que é Cristo, que é, né, ir para o céu. Então, a primeira coisa é essa, né? Nós estarmos, irmãos, firmados na palavra do Senhor, sabe? Porque nós oscilamos tanto, né, na nossa fé,
E às vezes nós transmitimos tanto isso para os nossos filhos e isso faz muito mal, né? Como a Graça falou, a criança tem um coração ali fértil. Ela é como uma esponjinha, nós somos como uma esponja, né? Ela absorve, vai absorvendo aquilo, tanto ruim como bom. E como nossa natureza é pecaminosa, a inclinação é para o ruim. Né? Naturalmente é para o ruim. Então, assim, quando nós até estávamos conversando, né, um pouco sobre isso, quando nós fazemos um trabalho, são 24 horas no dia, certo? Os pais vão concordar comigo que nós temos 24 horas no dia. Nós passamos alguns dias da semana com os filhos de vocês, e um pouco tempo, de 1 hora a 1h30, isso quando é muito, né? Geralmente é meia hora, 20 minutos, dependendo de quem vai trazer a palavra, é muito rápido. Então, tem que vir realmente começar em casa, né, esse ensino da palavra do Senhor. Nós somos espelhos para os nossos filhos, então nós necessitamos de ter uma postura de cristão, né, parar mesmo, realmente, é um pouco dura a palavra, mas é necessário para nós pararmos de ser hipócritas. Sabe? Na igreja nós somos muito santos, nós somos muito corretos, nós falamos muito bonitinho, mas dentro de casa, misericórdia. O filho não quer nem voltar da escola para casa, né? Não quero voltar não, porque meu pai e minha mãe, misericórdia. Então, assim, nós temos que ter essa harmonia. E as tias também, não vai pensando que nós não temos essa responsabilidade de darmos exemplo na rua, né? De repente eu encontro uma criança e eu tô lá, sei lá, bebendo, fumando, ou... que tia é essa? Ela não é cristã? Ué, que isso? Né? Irmãos, nós temos que ter postura, tanto dentro da igreja, como fora dela, quanto dentro do meu lar, porque nós começamos o trabalho do evangelismo dentro de casa. E aí transmitimos para fora. Né? Então, tem que ter essa harmonia da palavra do Senhor, está tanto impregnada, é impregnada. Deuteronômio vai falar, né? Que fale quando acordar, quando levantar, quando estiver andando, quando estiver fazendo suas refeições, quando for deitar, fale sem cessar desta palavra. Então, quando tem essa harmonia de estar falando tanto dentro de casa e aqui nós também estarmos reforçando esse ensino, né, fazendo um trabalho mais centrado, vai surgir muito efeito. Irmão, surge um efeito de uma forma que não tem como explicar. Né, pastor? Inclusive, a minha família hoje serve a Cristo porque o meu filho deu o primeiro passo. Ele, com 7 anos de idade, levantou as mãos, foi para um culto, levantou as mãos, aceitou a Jesus, chegou em casa, eu sou crente agora, mamãe. Eu falei, como assim, Guilherme, você é crente? 7 anos de idade. Entendeu? E aí começou. Nunca impedi meu filho de ir para a igreja, isso desviada, né, longe dos caminhos do Senhor, e meu esposo ficava bebendo em casa. Não, bem nessa época eu já não bebia porque eu já estava grávida da Alice, né? Mas o meu esposo sim. E o Guilherme indo para a igreja. Eu nunca impedi o Guilherme de ir para a igreja. Pelo contrário, ele me chamava para orar, eu dobrava os meus joelhos e orava com ele. E isso Deus foi trabalhando, porque a tia, né, estava de lá, que é a Wislaine, uma grande líder também, né? É uma bênção. A Wislaine foi uma bênção nas nossas vidas. E eu hoje estou no Ministério Infantil, né? Porque ela insistiu comigo. Eu falei, quero criança não. Ela, quer, eu vejo um chamado na sua vida, né? E eu, não tenho, Wislaine. E enfim, né? Eis-me aqui. E aí, comecei mesmo longe, olha só, irmãos, mesmo longe dos caminhos do Senhor, eu dobrava o meu joelho, orava, lia a Bíblia. Tinha uma Bíblia lá, né? Que estava guardada há séculos, há décadas, que meu pai tinha me dado. Então, quando se tem essa harmonia, Deus trabalha. Olha só o que aconteceu. Eu abri meu coração para o Senhor, comecei a ensinar de uma forma muito sutil o que eu sabia muito pouco para o meu filho, e de lá as tias fazendo o trabalho dela, o Wislaine orando, apresentando a Jesus, fazendo culto, sabe? Investindo mesmo, falando mesmo da palavra para a criança. Então, quando tem essa harmonia, as coisas fluem. E pode ter certeza, vocês pais que estão escutando, comecem a fazer essas experiências com o Senhor, sabe? Nunca é tarde para mudar as nossas atitudes, nunca é tarde, né? O Senhor é um Deus que Ele
Que Ele nos ama tanto que todo dia Ele está de braços abertos a nos perdoar, a nos amar, né? Porque o Senhor não quer que nenhum se perca. Então, nunca é tarde para nos arrependermos e começar de novo. Sabe, ensinar o filho, e aí traga mesmo para a igreja, venha, que aí nós, tias, né, as evangelistas do Ministério Infantil, vai estar fazendo um trabalho mais centrado com as crianças. Glória a Deus. E assim, enquanto você estava falando, estava me voltando a algumas coisas aqui interessantes. Aos pais que estarão nos ouvindo posteriormente, tenham cuidado de não ofenderem psicologicamente os seus filhos. Porque você transmite uma carga para os seus filhos, para as suas crianças. E pode ser que a mente dessa criança não esteja pronta para recepcionar isso. E ela vai lidar da pior maneira possível. Se alguns de nós, já sendo velhos, no sentido de idade, não conseguiu lidar até hoje com conflitos da nossa própria mente, imagine como não está a mente dessa criança. Ela não está pronta para lidar com isso. Então, cuide daquilo que você fala com eles, de como você fala com eles, sobre o que vocês conversam. Vocês muitas vezes submetem eles a ouvirem coisas que eles nem deveriam ouvir. E isso destrói psicologicamente a mente de uma criança. Cuidado, você é responsável por ela. Você é um pastor, é uma missionária dentro do seu lar. Cuidado para que você não fira psicologicamente seus filhos. Agora, tem uma coisa também. Vocês falaram dos pais que muitas vezes transmitem alguma coisa assim. Mas vocês são evangelistas do Ministério Infantil. Como vocês lidam com aquele dia que vocês não estão tão bem? Porque quando vocês não estão tão bem, vocês também trazem consigo uma carga e vocês podem transmitir isso a elas. Isso é desafiador, hein? Ouvir isso aqui agora. Transmite a outro que esteja pronto naquele momento. E se você for um só naquela igreja? Você deve ter conversado com uma evangelista que ela é a única daquela igreja. E aí? Bem ou mal, ela tem que ministrar. Como lidar com suas próprias crises e ainda assim se esforçar ao máximo para não transmitir aquela negatividade, digamos, dos enfrentamentos que você está vivenciando. Sim, como várias tias, eu já fui única também, só uma, né? E já, sim, tive que ministrar, não estando bem, muitas das vezes, não só não estando bem, mas muitas das vezes muito triste, ou passando por uma luta muito grande, ou cansada ao extremo, mas o Senhor usa de misericórdia, viu, irmãos? Eu sou muito grata a Deus, porque nesses momentos eu tive umas 3 experiências bem marcantes no meu ministério como evangelista com crianças, em momentos assim. Em momento de eu entrar na sala e eu falar, Senhor, tenha misericórdia, que hoje eu não sei se eu vou dar conta. E Deus e o Espírito Santo ir lá tocar numa criança. Eu tive 3 experiências incríveis. A primeira foi com uma menina, que ela não congrega mais conosco, congregou na antiga igreja. A Yasmin tinha uns 5 anos. Um dia eu cheguei assim, muito abalada, né, muito cansada, não estava bem. Eu falei, misericórdia, o que é que vai ser? E na salinha, 25 crianças. Na época a gente tinha muita criança pequena, que era a fase, né? Agora Isadora, Gabriel, os adolescentes de hoje. E eu, Jesus, me ajuda. E a criança sair de lá do cantinho dela, na maior inocência, e olhar para mim, segurar na minha mão, olhar no meu olho e dizer, tia Graça, fica tranquila que vai dar tudo certo. E quando você está abalada, o que você faz na hora dessa? Você começa a chorar. Foi o que eu fiz. Comecei a chorar. E parece que o cansaço, aquele estágio psicológico, aquela tensão que eu estava, nas lágrimas foram, sabe? Foi indo, eu fui ficando mais leve. E eu virei para ela, eu fiquei tão encantada que eu disse assim, Yasmin, como é que você tem tanta certeza disso? Aí ela falou assim, porque o homem de branco está aqui e ele disse para mim que vai dar tudo certo. Eu nunca esqueço. Foi a primeira experiência que eu tive do Espírito Santo na sala, com as crianças assim, agindo, não só na vida delas, como na minha.
E aconteceu mais 2 vezes de criança me abraçar. Sabe aquele dia que você dá a sua aula, eu me cobro muito, não sei se a Michelle é assim. Sabe aquele dia que você capricha na preparação, no visual, tudo certinho. Mas você, por não estar bem, você não consegue desenvolver tão bem aquilo que você preparou. E a criança chegar no final da ministração, você se acusando, ai, foi mais ou menos, Jesus me perdoa, vou melhorar. E a criança chegar e te abraçar e falar, tia Graça, foi a pregação mais linda que eu ouvi hoje. Foi a da senhora. Então o Espírito Santo, ele tem misericórdia. Né? Ele sabe que só tem você, que você se disponibilizou e ele honra nesses pequenos detalhes. Ele nos fortalece, ele nos renova. E o coração da gente transborda de amor mais e mais. Sim, muito bem. Agora, quando, mas não tem esse caso, por exemplo, da pessoa estar estressada, ou as evangelistas do Ministério Infantil não se estressam. Sim. De repente estão estressadas e tal, e tratam de forma ríspida as crianças. E às vezes a gente entende o problema que a pessoa está enfrentando, só que aquelas crianças na ponta não são culpadas disso. Sim. Como lidar, hein, Michelle, com isso aí? Como que, como eu perguntei assim de início também, tia Graça, transmite a alguém ou você consegue lidar com isso e ainda ministrar e tal? Então, depende muito da situação, né? Se eu tiver muito ruim, eu prefiro passar, né? Pedir para que outra tia, a gente já joga no grupo, quem pode me substituir hoje, né? Tem alguém preparado, mas se de tudo não tiver, é orar mesmo. É orar e falar, Jesus, que não venha ser eu, mas sim o Senhor, porque eu acredito que quando é o Senhor, quando é o Espírito Santo, o nosso eu fica de lado. E ele tem que ficar, e é o papel do evangelista, né? Muitas vezes nós vamos pregar para adultos e às vezes tem tanta coisa acontecendo que a gente quer falar um monte de balelas, né? Um monte de coisa que... Mas quando é o Espírito Santo, então é por isso que é importante amar o ministério e estar entregue totalmente e depender de Cristo. Nós temos que depender do Espírito Santo. Não tem outra opção. É ser dependente do Espírito Santo. Porque quando nós somos dependentes do Espírito Santo, irmãos, Deus age de uma forma... Olha só que coisa linda, né, Graça? Aconteceu já de eu estar num dia muito assim e no final eu terminar e falar, né? Nossa, hoje foi difícil. Hoje foi muito difícil. Aconteceu isso. E naquele momento eu estava tão cansada que minha vontade era de falar assim, pega que eu não quero mais, eu não vou ficar hoje. Não dou conta. Mas aí na hora o Espírito Santo ministrou meu coração. Não é dessa forma que você vai agir. Né? Chamei no canto, conversei, olha, ainda está acontecendo. Eu quero dar continuidade ao culto. Então, vamos ver se a gente consegue resolver essa questão aqui, entre vocês dois, para que haja um amor aqui. Nós estamos falando sobre amor, está tendo divisão, não é dessa forma. Sim. Então, assim, nós nos portarmos como adultos. É muito simples. Se porte como um adulto daquela sala, daquele ambiente, se coloque no seu lugar, né, eu me colocar no meu lugar de adulto, de estar responsável, porque quando eu estou tendo uma crise, eu não vou desmoronar na frente dos meus filhos, vou? Não. Então, da mesma forma, por que os filhos dos outros é menos importante? Negativo. São mais importantes, são tão importantes quanto os seus filhos dentro de casa. Então, eu acredito assim que as tias... são dependentes porque, irmãos, vamos ser sinceros, para ser evangelistas de criança, você tem que amar, se entregar totalmente de coração. Então, quando nós temos essa dependência do Espírito Santo e nos portamos como adultos, nós conseguimos resolver a situação. Sim, é o que eu sempre falo para as meninas da minha equipe. Já aconteceu de Graça, pelo amor de Deus, hoje a criança tal tá, né? E eu não estou sabendo lidar. E eu sempre falo para elas, respira fundo, paciência, não exclua, não grite, não tire da sala, é isso mesmo. Me chama, né? Ou chama a pastora, até para a pastora eu já passei. E aí a gente resolve, né? Passar, não bater de frente. Porque tem criança, que você falou,
de lares problemáticos. Criança que veio de casa, que só Jesus sabe. Personalidade forte. Personalidade forte, só Deus sabe o que ela ouviu naquele dia, do próprio pai ou da própria mãe. Então, assim, é isso que eu falei, até isso, conversei com a Michelle essa semana. É entender, procurar entender a história de cada um. Né? Porque a criança, ela age na salinha de acordo com o que ela vive em casa. Não tem como. E quando você vê um comportamento assim, é como se o Espírito Santo ligasse a sirene. Tem algo errado ali, vamos, né? O Senhor dá esse discernimento para a gente, assim. E quando a gente sabe da história, já aconteceu, né? E aí quando me passou a história da criança, ainda não conhecia a criança tão bem, quando eu tive esse desafio que me passou a história da criança, eu até falei, resolve e tal, aí me passou a história da criança e eu falei, não, pode deixar que agora eu resolvo, entendeu? Então fica mais fácil quando nós conhecemos a história daquela criança, da família. Então é por isso que é o ideal, né? Não tratá-la mal, porque às vezes está carente realmente de um afeto, de um amor ou de uma atenção. Entra a questão, pastor, do adulto não prestar atenção nisso, não valorizar isso. Tem pai, tem mãe, tem adulto que acha que a criança ela não tem trauma, que ela não tem problema, que ela não sente raiva, que ela não se magoa com certas palavras. Certa vez eu ministrando num congresso e eu comecei a ministrar com o coração sobre o perdão. E uma criança chorava e eu não entendia, mas aquilo me chamou a atenção, porque ela chorava como se ela estivesse pedindo socorro, desesperada. E eu fiquei atento àquilo e já orando, Senhor, revela, me dá discernimento, né? Cura, se for ferida na alma. E no final eu senti de dar uma palavra aos pais nesse sentido. Não é de questão de seu filho se magoa. Hoje você abraçou seu filho, deixou ele sentir seu cheiro, porque criança, filho, até eu, velha, eu sinto o saudade do cheiro da minha mãe às vezes, né? Então, assim, quando você está doente, você quer o abraço, o cheiro da mãe e do pai. E quando eu falei aquilo, uma mãe, no final do culto, veio falar comigo que, criança não sente nada não, é bobagem, não pode dar ênfase assim para a criança não, que é tudo mimado, não sei o que. Eu falei, não, mas não é assim. Mas a mãe da criança veio falar comigo e disse que aquele dia ela tinha perdido a paciência e tinha falado um monte de coisa que não devia e que aquela ministração, o Senhor trabalhou tanto no coração dela como no da criança. No final eles se abraçaram, se perdoaram e foi uma bênção. Então criança ela sente, não adianta. O evangelista do ministério infantil é necessário e aí eu estou falando do evangelista do ministério infantil local, que quando você ministra fora, você depende de outros elementos que Deus lhe fala ao coração, lhe dirige pela palavra para ajudar. Mas quando você é evangelista do ministério local, é extremamente importante que você conheça cada uma das crianças, tente conhecer o contexto no qual ela vive, para que você possa ajudá-la melhor. E caso não, você vai simplesmente julgá-la por uma atitude, mas aquela atitude pode ter uma origem diferente daquela que você imagina. De repente você está imaginando que é só uma atitude momentânea, mas não é. Já é um conflito interior que essa criança enfrenta. Então, observando aquilo que você disse, Graça, dos momentos que você esteve triste, estava enfrentando desafios na vida, de repente uma criança veio com uma palavra para abençoar a tua vida. E assim, é preciso considerar, Bia, Lolô, o quanto que vocês são importantes, viu? O quanto que Deus usa vocês aqui num olhar, numa palavra, naquilo que vocês são. Vocês são muito importantes para a igreja, para as evangelistas que estão aqui, para as missionárias que estão aqui pregando na salinha. Vocês são muito importantes. Sem vocês, essa salinha não é tão especial. Mas quando vocês estão aqui, essa salinha é uma benção. Então, nós glorificamos a Deus por cada uma delas que Deus tem levantado, tem usado. E através de vocês, elas têm aprendido as coisas de Deus, têm crescido também na graça e no conhecimento do Senhor. E, aliás, essas duas aqui estão muito prontas. Nós ouvimos aqui que até sobre a Trindade, que é uma matéria que adultos têm dificuldade, elas já estão
sendo orientadas. Aliás, é necessário dizer, falar um pouco sobre isso também. Daqui a pouco a gente vai falar. Mas, Bia, das muitas vezes que você esteve com as tias aí, você deve ter ouvido vários versículos, várias palavras da Bíblia, aquelas palavras que falaram ao teu coração. Tem algum versículo preferido que você tenha no coração, algo que você leu e que de repente até você sabe falar ou que você conhece? Tem algum preferido? Fala no microfone aí para o povo ouvir. Qual? Tem. João 3,16. João 3,16. Esse é famoso, hein? Esse é conhecido, mas nem todo mundo sabe. Sabe falar ele, Bia? Sei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Tá vendo? Gente, eu me lembro disso. Eu me lembro desse versículo no ano de 1994. 1994. Eu tinha 10 anos de idade. 1994, eu participei de um jogral. Eu me lembro de versículos, assim, tipo esse que a Bia citou. Participei de um jogral na frente da igreja, com 10 anos de idade. E eu li um versículo também em João, só que João 14,6. E naquele dia eu, na frente, porque o jogral é isso, né? Cada um fala uma palavra. Antigamente tinha muito isso, hoje não tem. Década de 90, era tremendo. E aí eu, na frente, eu peguei o papelzinho e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele versículo me perseguiu a vida inteira, nunca mais saiu do meu coração. E foi uma das primeiras mensagens que eu preguei já na minha fase adulta, porque eu me lembrava daquela cena, daquele momento, porque aquele versículo se tornou inesquecível no meu coração, porque as experiências que você tem com a palavra de Deus são inesquecíveis. E esse versículo que Bia está citando aqui aos 11 anos de idade, vai ficar no coração dela gravado para sempre. E olha que versículo ela citou, hein? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que versículo. Se isso estiver instalado, Bia, no teu coração, até o final da tua vida, tu vai ser uma mulher muito bem-sucedida. Porque esse versículo é o que resume tudo o que significa a palavra de Deus. O amor de Deus pelo homem, um amor tão grande que a Bíblia diz ser um amor tal, é um amor gigantesco, não dá nem para mensurar, para medir o quão grande ele é. Que deu o seu Filho único para que, através dele, nós fôssemos salvos. Parabéns, Bia, por aprender também a palavra. Lolo também, que aprende sempre a palavra. Aliás, Lolo é a mais falante na sala das crianças, está sempre ensinando, pregando, e é através de pessoas como você, Lulu, que a sala das crianças é uma bênção, tá bom? Continue falando, tá bom? Não para não, deixa Deus lhe usar lá dentro também, porque essas crianças, irmãos, como tantas outras que nós temos aqui na igreja, que poderiam estar todas aqui, só não cabe aqui, mas podia estar todo mundo aqui, né? Um aqui, outro acolá, aqui sentado comigo, porque são uma bênção, todas, homens e mulheres desse ministério, são uma bênção para a glória de Deus. E a vocês, gente, que são evangelistas do Ministério Infantil, vocês falaram algumas coisas importantes. Falaram que tem que conhecer a criança, é interessante, isso, o ministério local é importante conhecer. Eu queria falar um pouco sobre essas coisas. No ministério que vocês desenvolvem, pregando e tudo, e especialmente vocês que participam de seminários, vocês já viram muitas coisas. Vocês já ouviram muitas reclamações, lamentos das outras evangelistas, dos outros evangelistas. E aí tem alguns desafios desse universo de vocês. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Como, por exemplo, essa tia lidaria com a falta de recursos estruturais, físicos, ou seja, a salinha. Por que é chamada salinha? Porque sempre é uma salinha, porque é o espaço que sobra. E às vezes, sem que isso seja uma crítica, às vezes a liderança local não tem condições financeiras de ter um espaço maior. Ele tem o templo. E é preciso saber lidar com esses problemas estruturais. E também os desafios de não ter materiais pedagógicos.
Como você poderia falar essa tia para lidar com isso? Qual seria o caminho ideal para que, na falta de recurso, ainda assim ela continuasse exercendo seu ministério? Se vira, brincadeira. Olha, eu já lidei, né? Com isso lido até hoje. Hoje nós estamos bem melhor, né, pastor? O Senhor já nos honrou muito, graças a Deus. Mas no início, quem está com a gente desde o início lembra que eu já montei salinha no relento com TNT, né, pastora? Com TNT, já dei muitas aulinhas ao ar livre. Gente... Céu aberto. Céu aberto. Céu aberto, céu baixinho. Sim. O vento jogando as folhas tudo, não deixando a gente abrir a Bíblia direito, você ia com TNT. Improviso. Eu digo que o Senhor, eu provei, né, isso no Senhor, que o Senhor, Ele é a nossa fonte inesgotável de criatividade. Né? E Ele nos dá essa criatividade, assim, num momento, assim, realmente que você diz, Senhor, e agora? E aí o Senhor nos traz. Eu já tive que ministrar, assim, já era outra pessoa, e a pessoa não veio, aconteceu alguma coisa, a salinha cheia de criança, e agora eu não tenho material, porque eu não tenho uma sala com armário para guardar, então eu não tenho material aqui. Mas eu, como líder, eu não poderia deixar de, né, de fazer ali o que tinha para ser feito. Então, assim, eu já ministrei histórias bíblicas com lápis de cores, com giz de cera, com latinha de suporte de pôr lápis de cor. Né? Já peguei um lápis de cor, desenhei com papel uma carinha, colei no lápis, aqui é José. Né? E, assim, a criatividade é se virar, é trabalhar com o que tem. Então, não pode deixar de fazer. Então, mas o que acontece muitas vezes, Michel, sabe o que é? É que é fácil, teoricamente, falar. Sim. Certo? Dizer, improvise, vá lá e faça, pega o lápis e coloca a carinha de José. Sim. Mas o que muitas vezes a gente vê em outros continentes, porque no Brasil, no continente americano, não tem outros continentes, outros países. Aqui não tem no Brasil. Mas em outros países a gente vê o quê? As pessoas estarem perdendo tempo, reclamando do que não tem, olhando, mas a igreja de fulano tem, a evangelista tem. Bom, vocês têm os recursos visuais aí que custa mais do que um aparelho celular. E aí muitos não têm condição. E elas querem a todo custo obrigar a sua liderança, eu tenho que ter. Se eu não tiver toda aquela roupa, aquele negócio todo, como que eu vou fazer? Isso é outra questão. Né, Michele? Porque, por exemplo, para vocês ministrarem, tem que ter roupa, visual, como é que é? Ou dá para, sei lá, no seu local de trabalho, você não tá com essa bibliazinha no cabelo, não está com essa tiarazinha aí, não tem esses recursos todos aqui, mas está com a roupa de trabalho, uniforme de trabalho. É possível evangelizar uma criança? Ou vocês têm que se vestir para dizer assim, agora é hora de morfar? Aí o cara vira o Power Ranger crente, o Power Ranger da tia. É isso, não? Ou tem como? Tem. Se você realmente tiver capacitada na palavra... Opa, agora sim. Se você tiver, né, a base bíblica... Você consegue ministrar sem a tiara, sem a roupa, porque às vezes sem o recurso. O senhor falou do início da escola bíblica e me fez lembrar do plano da salvação. Eu sou ando colorida. Certo. Quem não entende, não conhece, fala, nossa, que tia espalhafatosa, né? Mas é o plano da salvação. Mas é o plano da salvação. Foi a base bíblica que eu me dediquei bastante a estudar no meu início, que eu achei muito interessante, né, que é o plano da salvação, que é ministrado para as crianças através das cores, que foi Charles Spurgeon, lá em 1866, mais ou menos, né? Ele criou um livro Sem Palavras, que é um livro só com essas cores, essas 5 cores. Cada cor representa algo, cada cor tem uma base bíblica, né? O amarelo representa o céu, você vai falar lá, pregar em Apocalipse, capítulo 21, 22, sobre o céu. Aí a cor escura, o pecado. A cor clara, o perdão, né? O arrependimento, o vermelho, sangue de Jesus.
E o verde, o crescimento espiritual. Então, assim, com esse plano da salvação, essa base bíblica bem estruturada no seu coração e na sua mente, você ministra. Eu já ministrei em parquinho, no parque da cidade, sem visual, com o plano da salvação. Sem visual. Então, mas e aí, Michele? E aquela tia que ela acha que a pregação, ela enche de pirulito, ela bota um monte de alforge aqui, aí enche pirulito, balinha, picolé, algodão doce, cheia de coisa, mas não tem conteúdo. O que dizer sobre isso? Não deveria nem estar ministrando, né? Porque se a pessoa está achando que é uma loja de doce, onde vai, entra... Irmãos, eu sou sincera, o Rogério até falou para mim medir minhas palavras aqui. Ele já olha para mim, ele olha assim, tipo... Mas é a realidade, irmãos. Nós não somos, né, Papai Noel, não. Para estar dando presente, não. Patati, patatá. Nem patati, patatá. Nem São Cosme e Damião, né? Cosme e Damião. Gente, doce, meu irmão. Nós devemos nos preparar. Estar preparado, capacitado, aprender. Tá bom, eu não posso fazer um curso de pedagogia para lidar com criança e tal. Beleza. Mas você pode abrir a Bíblia, você pode orar, você pode... Tem tantos cursos na internet, inclusive essa semana nós assinamos um curso, né? Para aprender, para melhorar, se capacite. Tem cursos, você paga R$25 por mês num curso tão bom, com tantas tias, tanta coisa que você não sabe nem o que você vê primeiro. Ensina, irmãos, é coisa tão básica, pastor, que ensina até a criança como sentar. Igual aqui, elas estão confortáveis, que os seus pezinhos estão batendo no chão. Estamos todos falando aqui, ó, tá na mesma altura, Glória a Deus. Né? Nós não devemos nem estar mais alto, nem mais baixo do que a criança. Então, assim, é se capacitar. Se eu estou no meu trabalho e eu preciso estar pregando a palavra para uma criança... Irmãos, é fichinha, né, Graça? A gente consegue. Por quê? Porque nós estamos firmados na palavra do Senhor. Sem palavras, sem base bíblica, não vamos conseguir mesmo, não. Mas se estiver com a base bíblica, aí consegue. Aí eu não preciso dessa tiara, eu não preciso estar arrumadinha. Eu já cansei de pregar para criança sem roupa. Eu coloquei, tipo, uma blusa mesmo, um tênis, ou um vestido mais... Sem os enfeites. Sem os enfeites. E fui pregar para criança, né? Muitas vezes com algo impresso, ou simplesmente com uma Bíblia, realmente. Quando eu aceitei Jesus, inclusive pregava assim, sem visual, sem nada. Sabe? Irmãos, vocês não estão entendendo. Criança chorava, se jogava no chão, cheio da presença do Senhor. Por quê? Porque teve base bíblica, né? A Wislene é testemunha disso, porque ela me ensinou a isso, não depender, não sejamos dependentes dos visuais. Verdade. E no dia que não tem nenhum visual... Visual é só auxiliar, né? Só auxilia, na verdade. Só auxilia, exatamente. É como o senhor falou uma vez, né? Que às vezes tem tanto visual, mas... E não tem base nenhuma, ou se perde no meio da pregação, e aí nem... É o que eu falo. Se nem eu estou entendendo o que eu estou pregando, imagina uma criança. Ela não vai entender nunca. Se nem você está se entendendo, imagine ela. É isso mesmo. Né? Então, nós temos que ter essa clareza e não ser dependente realmente do recurso, ser dependente da palavra de Deus e, mais uma vez, dependente do Espírito Santo. O segredo... O evangelista precisa da palavra, né? Precisa, muito. De preparo bíblico, de conhecimento da palavra de Deus. Os visuais são muito bons, são importantes, eles vêm para somar, são subsídios importantes, mas sem uma base sólida na mente e no coração e na própria vida do evangelista, de nada vale toda aquela indumentária. Porque aquilo pode chamar a atenção, a balinha, o doce, a roupa, o colorido, como você falou, que muitas vezes remete ao plano da salvação. E tantas outras coisas, mas se não tiver uma base sólida por detrás... Aliás, eu me lembrei de um seminário que tivemos aqui ano passado, com o tio Sigma, e que o tio Sigma estava ensinando teologia sistemática para vocês do Ministério Infantil. E aquilo eu achei sensacional, porque de repente alguns vêm ensinar a técnica de atrair atenção, como falar em público. Bom, isso é tudo interessante, mas ele veio com uma proposta de ensinar a palavra, de sistematizar
as doutrinas no entendimento do evangelista. Claro que ele vai tornar aquilo fácil e objetivo para a criança. Lúdico, mas ele vai precisar ensinar. São verdades. O coração das crianças precisa ser alvo da palavra de Deus. Aliás, o texto bíblico encerra a máxima dizendo assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse todos inclui as crianças. E é preciso que a igreja invista em ensinar. Agora, e quando o líder não apoia essa tia que está te ouvindo agora? Eita, é um problema atual isso. Infelizmente, é falta de visão, né? E é muito triste, porque a igreja que não tem a visão, não investe em criança, como é que tem crescimento? Né? E, infelizmente, a gente se depara muito com isso. Essa semana, eu falei, eu já tinha visto de tudo, mas tinha uma tia, ela é bem conhecida, está fazendo um trabalho muito bom, obra, missionária e tudo, e ela disse numa live, falei, essa é ousada, numa live, que estava ali, no final, pedindo apoio para a missão, porque o seu atual pastor e a igreja não ajuda. É muito triste ouvir isso, né? E é desafiador, porque graças a Deus, a gente tem, né, sempre teve. O pastor, ele sempre se envolveu muito. Ele foi assim, não é porque eu estou na frente dele, mas todos sabem, quem nos conhece, sempre foi o maior incentivador do Ministério Infantil. Foi ele. Até hoje, ele não pode ver nada diferente que ele me marca no Instagram. Que ele me marca no Instagram sobre o Ministério Infantil. E é maravilhoso, porque nem sempre, irmãos, mesmo, igual a Michelle falou, precisa amar, precisa, mas tem dia que a gente é ser humano, que a gente não está bem, não está tão motivado, não está. E quando você tem o apoio de um líder, uma palavra, é benção. E quem não tem é desafiador. Então, assim, a igreja precisa se atentar, buscar essa visão no Senhor. Os líderes. Aqui próximo da gente mesmo, 2 meses atrás, teve uma visitante que eu já havia ministrado na igreja dela para criança, e ela disse assim, tia Gracita, eu estou vendendo umas coisas. Eu falei, que coisa? Umas coisas, a senhora do Ministério Infantil. Eu falei, mas por quê? O Ministério Infantil lá da igreja acabou. O pastor não apoia, o pastor não liga. Eu tentei sozinha, assim, 3 anos. Inclusive, aquele último dia que a senhora pregou lá foi o último culto. E é triste, é muito triste, irmãos. Então, assim, aonde está base bíblica que... Onde está, pastor? Não existe. Não existe. A igreja fechou, então, no caso? Não. A igreja continua, mas o Ministério Infantil não existe mais. As crianças compõem uma... E muitas vezes na igreja, até a maioria, em algumas igrejas, tem mais crianças do que adultos. E assim, compõe uma área extremamente importante para o reino de Deus. E se uma igreja, se um líder não apoia o ministério infantil, esse peca de forma terrível. Ele está abrindo mão de uma geração que tem tudo para desenvolver aquilo que outras gerações não tiveram oportunidade de fazê-lo, porque elas têm à disposição muitos recursos, existem muitas portas abertas, e Deus está comissionando uma geração de crianças também para isso. Sim, e o conselho que eu dei para essa tia e que eu dou para as demais, que enfrenta esse desafio, é não desistir, independente. Não desista. Evangelize, faça com que você tiver. Eu creio que Deus honra o desejo do coração quando a gente se dispõe a fazer, quando a gente tem amor. O Senhor, Ele conhece, Ele sonda e conhece os nossos corações. Então, o não desistir, eu creio que é o mais importante, porque, com certeza, sem dúvida nenhuma, o Senhor vai honrar. Sábado eu tive numa igreja pequena também que tinha mais crianças do que adultos. E não era porque era culto de criança. É porque realmente congrega muitas crianças que a família ainda não é cristã, mas que estão ajudando as tias nos evangelismo, que estão evangelizando e que têm a convicção
de que já são crentes, de que já servem ao Senhor. E é lindo o trabalho daquele povo. Então, assim, o evangelismo também é muito importante. Você alcançar, independente se venha congregar aqui ou em outro lugar, mas é alcançar as crianças que ainda não conhecem, né? O Senhor é muito lindo, como eu falei anteriormente, é uma terra fértil. Elas ouvem a palavra do Senhor e elas recebem, elas filtram, absorvem isso, e é para a vida toda. E através dessa perseverança, todos os lugares que eu ando também ouço o testemunho de que quando criança que aceitou Jesus, e foi através dela que ganhou a família para Jesus. Então, tias, não desistam, com apoio, sem apoio. O céu te apoia, Jesus te chamou para isso, você tem a convicção da sua chamada, é o Senhor, e quando Ele nos chama, Ele nos capacita e honra o desejo do nosso coração. Sabe o que eu lembrei? Lembrei de uma coisa que deve falar com quem está ali. Eu falei um pouco no início sobre o princípio da escola dominical. Aquele que é considerado o pai da escola dominical é um ministro metodista chamado Robert Hakes. E tem uma coisa interessante sobre o ministério dele. Ele começou a escola dominical, ele instalou a escola dominical para as crianças pobres, carentes da sua região. E os noticiários da época, e até algumas capelas da época, o alto clero da época, criticou ferrenhamente esse homem por conta de tal decisão. Criticou porque ele estava atendendo aquela classe excluída, se estavam vivendo naquela condição subdesenvolvida, os pobres, é porque estavam errados contra Deus, estavam pecando contra Deus. Então ele foi também taxado como alguém que estava fazendo uma obra inútil, uma obra vã. Mas ele instalou aquela que se tornou posteriormente a maior escola do mundo, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, que invadiu, a palavra assim é forte, mas assim, invadiu o planeta. Muitos lugares foram inundados por essa maravilhosa escola. E Wesley considerou isso, que ele entendia que nada era tão grande no contexto pedagógico na Inglaterra quanto a EBD. Mas, lembre-se, o pai da EBD, aquele que foi o fundador, aquele que deu início às primeiras escolas, foi taxado como maluco, louco, mas não desistiu. Instalou essa escola, da qual você, evangelista, talvez hoje faça parte. Então não pare, continue. Se a liderança não apoia, também não mude não, ore por ela. Porque se você sai dessa igreja, se você abandona essa igreja porque o teu líder não te apoia, se todos desistirem, quem vai orar para que um dia essa mentalidade seja mudada? E não se enganem, Deus ouve a oração de vocês e toca na sua liderança para que ela perceba a necessidade, porque Deus é fiel. Agora, gente, nós estamos terminando já. Eu queria cantar um hino aqui com as meninas, só que não dá, nós não ensaiamos juntos. Heloísa também canta, Heloísa? Não, você dança. Você com pandeiro faz a coreografia. A gente vai fazer qualquer dia. Mas, Michele, o que você pode dizer às evangelistas? Assim, o que você poderia dar de recomendação para elas, assim, quanto a material? Olha, você falou, tem muita coisa na internet que é boa, de repente seminários. Também a tia Gracida, que já participou de muitos, já fez alguns cursos que são bem quistos no Brasil inteiro. Também fale alguma coisa aí como essa palavra final às evangelistas, desde uma palavra até as recomendações que vocês dão para o crescimento espiritual dessa evangelista. Bom, é importante, né? Na experiência que eu tenho, graças a Deus, todos os pastores com que eu passei, né, são apaixonados pelo ministério infantil, né? Pastor Ronei, meu primeiro pastor, né, desde, né, o pastor Ivan, o pastor Birajara, então assim, e agora o pastor Alex, né, amo o ministério infantil, então graças a Deus nunca passei de não ter esse apoio, né, pelo contrário, né, eles iam para a cozinha fazer o lanche, e isso é o ideal, né, que a liderança faça isso, sabe, abrace, porque nós nos sentimos tão, né, num local de conforto, né, Graça, num local assim de segurança, né, mesmo para estar trabalhando.
E as líderes, não desistam, sabe? Não desistam, orem, peçam a Deus estratégias, porque nós precisamos buscar no Senhor estratégias. De nós mesmos não pode sair nada de bom, né? E dos céus é outra coisa. Eu lembro que lá em casa tem uma televisão, sabe, né, Bia? Aquela minha TV super da moda, né? Não é da moda a minha TV? A gente é manual, ela. Eu fiz uma TV, irmãos, com a caixa de sapato. Peguei esses rolos de papel alumínio, papel filme, coloca as imagens e a gente vai passando, né, Ruth? É super legal, né? As meninas amam minha TV. É super trabalhosa ela. E decorei com cola colorida. Então, assim, gente... E meninas, não é legal? Fala isso. Se não é, pode falar, viu? Que aí eu já excluo. Fala a verdade aí, Bia. Fala aí, Gostou verdade, mesmo da Bia. televisão dela? É muito legal, interessante. É interessante elas... Nossa! E, gente, as coisas simples. Chama a atenção da criança, a simplicidade. Aí fomos pregar sobre o cordeiro. O que é que eu fiz? Peguei outra caixa de sapato. No caso dessa caixa da Louis Vuitton, é mais chique, né? Eu pego no trabalho, claro, né? Porque é Louis Vuitton, né? E aí... Ela abre, aí revesti de papel contact, né? E passamos o sangue do cordeiro ao redor da caixa. As meninas, terminou o culto, tinha menina aqui fora passando tinta, né? Não foi? Então, assim, é na simplicidade, sabe? Tá muito aí na moda, né? Dá uma gugada aí, dá uma olhada. Tem, sabe? A gente sempre tem papel higiênico, tá acabando, guarda. Aquele dali, o Rogério fala que eu fico guardando lixo. Não é que eu guardo lixo. É porque eu preciso das caixas para fazer um quadrado, eu preciso, né, de um papel para fazer tal coisa. Então, tias, procurem, achem essa criatividade. Se você não tem, olhe na internet, procure ajuda. Não é feio, não é vergonhoso procurar ajuda, ideias, sabe? Às vezes com o pastor, às vezes com aquela irmã que você tem mais confiança, né? Sempre tem aquela mãe na fé, sempre tem aquela mulher onde você se espelha. E Deus, né, principalmente o Senhor. Então, busca estratégia no Senhor. Não desista, porque é muito difícil, não é fácil, mas é muito prazeroso. Como é prazeroso se doar para esse ministério. Irmãos, eu amo. Quando eu entro na sala, eu me entrego mesmo, eu me envolvo tanto que passa 1 hora e eu nem vejo. Eu falo, já acabou, o pastor já está orando, meu Deus. Então, assim, ame esse ministério, se entregue. É difícil, vai ter dias que você vai chorar, vai ter dias que você vai pedir socorro, vai. E não é feio, porque nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós somos falhos. Vai ter erros, vai ter erros. Vai ter hora que a própria criança vai te corrigir, e seja aberta, seja humilde para receber essa correção, né? Porque nós também somos corrigidos, né, Graça? Muitas vezes, né? Acho que o pastor também já deve ter passado por algumas, acho que todos nós, né? Já passamos por algo assim. E não desista, ore ao Senhor, busque estratégia no Senhor, porque é recompensador. E eu não estou falando de bens ou algo assim, não. Nós vemos recompensa na família, nós vemos recompensa nos nossos filhos, né? Nós vemos recompensa na nossa vida espiritual. É muito bom. Eu amo. Eu sou suspeita porque eu amo mesmo servir nessa área. Amém. Tia Gracita, e aí? O que você tem para indicar para essas mulheres aí, esses homens que querem desenvolver o ministério nessa área aí? O que você tem de... Primeiramente, se dedicar, né, à palavra de Deus. Como nós já falamos, de todos os recursos, somente a palavra de Deus tem a eficácia, né, primordial. Somente é ela que liberta, ela que transforma, né? E a questão de recurso, a Michelle já falou tudo aí, é questão de criatividade, isso o Senhor nos dá, né? E não pare, independente se tem apoio, não pare, se não tem apoio, não pare, não desista, faça o que o Senhor colocou no seu coração. Imagina se a gente for parar por qualquer coisa. Hoje eu fico pensando, 13 anos de ministério, se eu tivesse parado, meu Deus do céu, o que seria de mim? Porque no momento que você ministra, você é ministrado. O Senhor, eu já tive tantas experiências com o Senhor,
é nesse ministério ministrando, né? Porque quando você está estudando a palavra do Senhor, ali você está sendo ministrada. O Senhor está trabalhando ali na sua vida, no seu coração. Então, não desista por nada. Continue, lute em oração. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Busque mais, murmure menos. Eu sei que às vezes da carne mesmo, eu também às vezes tenho isso de querer falar, ninguém ajuda, não dá, não aguento mais, mas aguenta sim, porque é o Senhor que te chamou. Então, Ele vai te dar força, Ele vai te capacitar e você vai cantar o hino da vitória, amém? Glória a Deus. E seminários, são importantes? Sim, muito, muito. Eu sou apaixonada, né? Sou tão apaixonada que até eu fui ousada no sentido com o incentivo do Senhor. Eu? Sim, o Senhor tem culpa nisso. A gente todo ano a gente organiza um seminário aqui. E essa semana, pastor, nem compartilhei com o senhor ainda, o Senhor colocou um projeto assim, hoje até conversei com uma grande amiga que tem muita experiência na área de fantoches, cabeção, e o Senhor colocou um projeto para esse ano, assim, muito bacana no nosso seminário, um projeto de não trabalhar. Esse ano 2025, o próximo ano, que esse ano já foi em março o nosso seminário. Ano que vem é em maio, mês de maio, segunda semana de maio. Então, assim, vem com cara nova, vem com coisas novas, é um seminário que a gente vai se dedicar a trabalhar não só uma vez no ano, mas durante o ano, com oficinas bacanas, para você que muitas das vezes não tem condição de comprar, mas se você se esforçar e fazer uma oficina e aprender a fazer, você não só vai ter o material, como você vai conseguir abençoar outras pessoas, outras obras, né, com material. Aqui em Brasília, aqui em volta, nós estamos nos arredores de Brasília. Sim. O pessoal de Brasília, aqui nos arredores, nas cidades satélites, nas regiões administrativas de Brasília, quais seminários você poderia indicar para as pessoas participarem, assim? Que acontecem todos os anos. Todos os anos são os principais que eu super indico, são 2. O Eu Amo Criança, da Ebeneze, né, com a tia Carlinha, já fiz vários, é maravilhoso. E o Eu Pastoreio Criança, com a tia Andréa Mel e o pastor Washington. Inclusive, ano que vem, acho que eles vão dar um pulinho aqui, vão estar com a gente. Sempre mês de agosto. Vai ter ainda, estarei lá, se Deus permitir. Eu tenho mais um para indicar para você, Ensinando com Amor, o Treina-me. Treino. Não é isso? O Ensinando com Amor é o primeiro seminário feito aqui, por vocês, através de vocês, por vocês. E o Treina-me, que é um treinamento de ministros do Evangelho, exatamente nesse mesmo sentido. E vocês estão convidados para maio do ano que vem. Maio do ano que vem. Participarem Treina-me Kids. Glória a Deus. Vai ser bênção, viu? Coisa linda o Senhor tem colocado no nosso coração. E para honra e glória dele a gente vai fazer. Um curso de alto nível que a gente pode indicar é o curso da APEC. Acho que é um curso de alto nível para a formação disso. Eu fiz a APEC e foi assim, me deu base para... Eu acho que para a vida inteira, como evangelista infantil, tem coisas que eu aprendi na PEC que hoje que eu estou conseguindo trabalhar e tem muita coisa. Então, assim, alto padrão mesmo, reconhecido, universalmente é a PEC. Glória a Deus. E para terminar, eu indico, evidente que a Bíblia Sagrada nem precisa falar. Tem um livro de Charles Spurgeon que é Pescadores de Crianças. Maravilhoso. É um livro maravilhoso. Se você puder ler, poder comprar, é um livro barato, livro simples. Pescadores de Crianças, Charles Spurgeon. Compre. Você pode até comprar ele em formato e-book, baixar no seu celular. Quem quiser, eu tenho em PDF. Esse PDF é clandestino? Está em pecado, minha irmã. Baixa aí no seu Kindle, aí, compre, adquira pela Amazon, ou compartilhe com as irmãs que já têm também, que já adquiriram. E também, missionária Graça, agradecer pela tua vida, viu? Você não aceitou o meu convite para estar aqui, não. Você aceitou o convite de Jesus para fazer essa obra, viu? Foi verdade. Obrigado pela tua vida, obrigado pela vida da Michele, que há pouco chegou para estar com a gente aqui, agregando, somando nesse ministério. Deus abençoe sua vida, sua família linda, sua família também, suas filhas.
Deus abençoe a Bia. A Bia tem um recado. Tem um recado, Bia? A Bia tem um recado. Tem, Bia? A Lolo também está guardando Do nosso próximo aí. evento do Adev Kids, mês que vem, nós temos EBF, Escola Bíblica de Férias, Sim, Bia. e a Bia vai fazer esse convite especial para as crianças. Glória a Deus. E você, criança que ainda nunca participou de um EBF, venha conosco participar na ADEV. A EBF será dia 12, 13 e 14. Ô, Lolo, você vai participar também, Lolo? Chama, Lolo, vem. Você vai participar? Amém. Gente, Deus abençoe Bia, Heloísa, vocês são bênção, todas as nossas crianças do Adev Kids, Deus abençoe a vida de vocês assim, de uma forma profunda. Eu queria que todos vocês estivessem aqui. Aliás, já quero antecipar para vocês que a gente terá a oportunidade de próximos encontros e nós faremos com todas as crianças, a gente vai fazer algum momento com elas, com as evangelistas, com as missionárias, e com as nossas crianças, a gente vai reservar um momento com elas. Isso aqui é só o começo de uma grande obra. Então, louvado seja Deus pela tua vida, obrigado pela participação de todos vocês, obrigado pela Igreja Adev que está aqui presente, você que está ouvindo aí, Deus abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe.